Time da Premier League prepara fortuna para tirar Vitor Roque do Palmeiras. Real Madrid não quer emprestar Endrick para a Inglaterra e gigante italiano de olho em Ryan. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Nessa semana vamos ter jogos da Liga dos Campeões, do Campeonato Brasileiro e você não vai perder nada sobre nenhuma dessas partidas com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele te avisa depois quem fez os gols, as estatísticas, qual foi o resultado, tudo isso de maneira completa e o melhor de tudo, gratuita. Para conhecer o SofaScore depois, escaneia o QR Code aqui ou clica no link que eu vou deixar na descrição. Nós vamos começar a edição dessa terça do Mercado da Bola pelo futebol europeu, começando pela Inglaterra, onde teve treinador sendo demitido por lá. Vitor Pereira, treinador português que aqui no Brasil trabalhou no Corinthians e no Flamengo, foi mandado embora do Wolverhampton. A sequência dele nessa temporada era muito ruim e por isso o clube acabou optando pelo seu desligamento. Na temporada inteira, em 13 jogos, ele havia conseguido apenas 2 vitórias e 2 empates e havia sido derrotado em 9 oportunidades. Então, ele acabou sendo demitido. O Wolverhampton que tem vários jogadores que vocês conhecem. João Gomes, volante ex-Flamengo, André, volante ex-Fluminense e John Arias, também meia ex-Fluminense. Então agora o Wolves está no mercado procurando por um novo treinador. Ainda no futebol inglês, um jogador que começou essa temporada muito bem lá no Liverpool foi o meio-campo holandês Ryan Gravenberch. Tá jogando muito bem, já tem 3 gols e 2 assistências em 10 jogos até o momento. E agora muito tem se questionado sobre o futuro dele, se ele vai ou não vai renovar o seu contrato com o Liverpool, porque pelo futebol que ele tem jogado, se o Liverpool não renovar com ele, certamente vai aparecer algum outro time querendo contratá-lo. E ele foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a expectativa dele de ter um novo contrato no Anfield. E olhem só o que ele disse, deixando o seu futuro em aberto. Obviamente, eu estou feliz aqui no Liverpool. Você precisa ver. Nós não conversamos ainda. Nós veremos. Então, para o jogador de 23 anos, ainda não tem nada em andamento. O Liverpool não o procurou para discutir um novo contrato. Hoje ele tem vínculo até 2028. E para ser bem sincero, pelo futebol que ele tem jogado, vale a pena sim para o Liverpool dar uma valorização salarial e estender esse contrato até 2030 pelo menos. Todo mundo sabe que o Endrick provavelmente vai sair do Real Madrid na janela de janeiro. Vários times estão de olho nele e a tendência é de que ele realmente saia para que ele possa ter mais espaço em outro time, obviamente jogar mais, ser mais visto, pensando principalmente em voltar para a seleção e estar na próxima Copa do Mundo. Já não é um segredo que o favorito para contratá-lo é o Lyon, time da França, que apresentou um projeto para ele que ele gostou bastante. Só que teve também outros 2 times da Inglaterra que tentaram contratar o Endrick, visando a janela de janeiro. Segundo informação da ESPN, esses times foram o Manchester United e o Aston Villa. Só que o Real Madrid não quis fazer negócio com nenhum dos 2. Tudo isso por conta do modelo de negócio que eles queriam. Tanto o Manchester United quanto o Aston Villa, eles queriam contratar o Endrick por empréstimo, mas tendo depois, ao final da temporada, a opção de compra do brasileiro. E o Real Madrid não concordou com isso, porque eles querem que o Endrick saia só por empréstimo. A ideia é que ele tenha mais minutagem e depois volte pro Real Madrid mesmo, porque o Real Madrid tem planos para ele pro longo prazo. O jogador de 19 anos ainda tem contrato com o Real até 2030, o que mostra que ele realmente faz parte dos planos para o futuro, e até o momento disputou apenas uma partida nessa temporada. Ele acabou entrando nos minutos finais da goleada do Real Madrid sobre o Valência na La Liga no final de semana. E se eu te disser que o Zenit da Rússia pode ganhar dinheiro com o volante Gerson? Pois é, o jogador de 28 anos foi comprado pelo Zenit agora, depois da Copa do Mundo de Clubes, por 25 milhões de euros. E a verdade é que por lá ainda não emplacou. São 9 jogos, apenas 1 gol, perdeu a visibilidade da seleção brasileira, então muito se comenta que para janeiro o Gerson vai querer voltar para o Brasil e o Palmeiras até já é um dos interessados nele. Só que agora vem uma informação de que o Zenit quer ganhar dinheiro em cima do Gerson. Ou seja, eles o compraram do Flamengo por 25 milhões de euros e agora entendem que podem vendê-lo mais caro. Saiu no portal da ESPN
que o Zenit pretende para janeiro até vender o Gerson, mas não vai ser pelo mesmo valor que eles pagaram. Eles pedem 40 milhões de euros para poder liberar o meio-campista. E aí é aquilo, para os padrões do futebol brasileiro, aí já é fora de cogitação pagar 40 milhões de euros em um cara que tem sim muita qualidade, mas crendo ou não, já tem quase 30 anos. O valor é inacessível e a questão da idade pesa muito também. Então, se for de fato nesses valores que o Zenit quiser negociar, a tendência é de que o Gerson permaneça na Rússia. Um jogador que está jogando muita bola nesse segundo semestre de 2025 aqui no Brasil é o atacante Ryan, da equipe do Vasco. Tem marcado gols importantes, ajudado o Vasco a vencer muitos jogos e é um jogador que mostra muita qualidade, muita potência. Obviamente ele tem um perfil que agrada muito à Europa e tem um gigante da Itália já de olho nele. Foi publicado pelo jornalista Fabrizio Romano que esse time de olho no Ryan é o Milan, da Itália, uma equipe absolutamente tradicional. Eles já têm acompanhado os passos do Ryan nesses últimos meses, mas têm enfrentado dificuldades para realizar uma proposta. Qual é a razão disso? O atacante de 19 anos está jogando muito bem, então ele está se valorizando cada vez mais. Hoje ele é avaliado no mercado entre 35 e 40 milhões de euros, valor que nesse momento o Milan não está disposto a pagar. Lembrando um detalhe importantíssimo, o Ryan tem contrato com o Vasco só até 2026, ou seja, o Vasco precisa correr contra o tempo, ou para renovar o contrato dele e poder mantê-lo no time, ou então para vendê-lo, para depois não correr o risco de perder um jogador desse quilate a custo zero. Indo para São Paulo, eu quero falar do Palmeiras. O Palmeiras teve em 2025 uma grata surpresa. Naquela negociação envolvendo um monte de jogador do Palmeiras para o Atlético Mineiro, o Palmeiras acabou conseguindo do Galo o zagueiro Bruno Fux, que não vinha sendo aproveitado no clube, não foi bem em 2024, enfim. Chegou no Palmeiras para compor elenco. Só que ele acabou deixando uma ótima impressão. Sempre que entra, joga bem, é um zagueiro que tem um passe muito qualificado e tem marcado até alguns gols. Inclusive ele foi autor de um dos gols da histórica classificação do Palmeiras sobre a LDU na Libertadores. Então o Palmeiras já tinha sinalizado para o Atlético Mineiro que tinha interesse em exercer a opção de compra do Fux, que hoje está ali por volta de 22 milhões de reais. Mas e se eu te contar que tem um time de fora já tentando contratar o Fux também? Tá de olho nele. Foi divulgado pelo jornalista Felipe Silva da ESPN que o Leicester, time que hoje está na segunda divisão da Inglaterra, tem interesse na contratação do Bruno Fux. Eles gostariam de fazer uma proposta por ele, acompanharam de perto o desempenho dele contra a LDU na Libertadores, um membro do scout do Leicester foi assisti-lo, e agora o Palmeiras vive essa situação, onde eles querem comprar o Bruno Fux e já tem um time de fora de olho nele. E aí vamos ser justos também. O Leicester de hoje não é o Leicester que está jogando uma Premier League, que tem a mesma visibilidade de antes. E ele está muito bem adaptado no Palmeiras. Continuar no Alviverde parece ser a melhor opção. E para encerrar o vídeo, eu quero falar de Vitor Roque, que ontem foi um dos convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vivendo um ótimo momento, o Tigrinho está agora recebendo forte assédio da Europa, e isso foi confirmado até pelo empresário dele, o André Curi. Saiu no jornal catalão Sport que o Manchester United está preparando uma proposta de 50 milhões de euros para poder tirar o Vitor Roque do Palmeiras. Lembrando que há poucos meses o Palmeiras pagou 25 milhões nele para ele sair do Barcelona. E agora o Palmeiras pode acabar recebendo o dobro por ele. Jogador que vive grande fase, tem marcado muitos gols, gols importantes, gols em clássicos. E aí foi premiado com essa ida para a seleção agora. O empresário do Vitor Roque, o André Curi, comentou esse momento dele e confirmou que realmente muitos times de fora estão de olho nele e dispostos a pagar nele mais do que o Palmeiras pagou para o Barcelona. Hoje temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada. Já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessava. E agora vai chegar proposta na casa de 50 milhões de euros da Premier League. Ou seja, o Vitor Roque está num momento de valorização muito grande. Teve a oportunidade de ir para o mundo árabe e não quis, o próprio André Curi disse que não interessava, e ele confirmou que tem um time da Premier League pronto para fazer uma proposta de 50 milhões de euros. E isso acaba batendo com essa informação que eu trouxe do Sport, de que o Manchester United está querendo contratá-lo exatamente nesse valor. Aí agora vem o lado do André Curi.
Nessa mesma entrevista em que ele disse tudo isso, ele disse que o Manchester United não é o time da proposta dos 50 milhões. Seria uma outra equipe. E aí entra um outro lado pro Vitor Roque. O Vitor Roque, ele foi pra Europa, ele não conseguiu vingar, não conseguiu desenvolver. Teve dificuldade no Barcelona, dificuldade no Betis. E agora que ele tá se encontrando de novo no Brasil, no Palmeiras. Talvez voltar pra Europa tão rapidamente não seja a melhor escolha pra ele. Querendo ou não, o Palmeiras teve bastante paciência com ele num começo onde ele oscilou bastante. Eu acho que quando ele for pra Europa agora de novo, ele tem que dar uma tacada certeira. Ir pra um time estabilizado, um time que vai dar pra ele uma boa sequência, onde ele vai chegar sabendo que vai jogar. O Manchester United de hoje, por exemplo, é um time que ele acaba bagunçando a carreira de muitos jogadores. Então não sei se seria o melhor destino. Queria agora saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!